aparelho está na horizontal e está aparecendo da direita para a esquerda. Quem chegou? Doces. É bom comer um doce. Tudo bem? Boa noite. Vamos entrando. Entrou o Arduino aí, ó. Entrou lá e aqui. Tô lá, tô aqui. Tudo bem, gente? Aqui você consegue ver melhor. Esse não precisa virar ao contrário. Baixar esse som. Não digo pra você ler melhor. Não tá aparecendo. Só aparece naquele. Não aparece todo mundo. E aqui? Tô lá, tô aqui. Tudo bem, gente? Lá também, ó. Aqui é cheio de equipamento, aqui é a Offbox Educação. É o estúdio da Offbox. Um estúdio super preparado pelo Robson Araújo. Isso. Que é um técnico, mídia. O que mais que tu é, Robinho? Bem, é tudo. É um gênio. E aí, enquanto nós estamos aqui nesse papo, a partir das 7 horas, quando realmente começar, isso que nós estamos falando com vocês aqui, o Robinho está ali na mesa de edição juntando e vai ser transmitido ao vivo para uma televisão do município do Nordeste. Tá? A Laluna entrou aqui, ó. Entrou a Laluna também aí, que bom. Também se não tiver voto, né? É o jeito. Vocês querem ir falando alguma coisa? Rodrigo Braga, ele é uma fera. Emília Quattroci. Olá, boa noite, Emília. Tudo bem? Peraí, tá todo mundo entrando aí. Deixa aqui assim, junto. Mas aí você tem que só baixar para ver. Emília, a Luna aplaudindo, muito obrigado. Ana Paula. Olha, a mão fez um monte de movimento e eu não estou fazendo. Olha que engraçado, tá dando um delay. Tá dando um delay. É isso. Estamos na Offbox Educação. Agora que está entrando o pessoal que entrou lá já. Sempre vai ter um defeitinho técnico que vocês vão ter que entender, porque a internet é assim mesmo. Nós temos muito pouco tempo e a gente já pode começar a falar das nossas intenções. Fernando Arduini é professor e diretor na Offbox. Isso. E ele bolou esse projeto e a gente já gravou uma aula, o primeiro módulo falando de Stanislavski, do método Stanislavski de interpretação. E, na verdade, essa aula aqui não é uma aula, é uma apresentação das minhas experiências. Eu vou falar alguma coisa de técnicas também, mas é mais para direcionar vocês para o curso da Offbox. A ideia foi trazer o Marcos é um amigo de longa data e com uma experiência profissional incrível nessa área. Como ator, como diretor, em cinema, em televisão, que é uma mídia que dá mais espaço, né, e divulgação para os atores, mas também em cinema, em teatro. Eu acompanhei várias peças dele aqui com muito sucesso, algumas delas impagáveis, até há pouco tempo nós tivemos lá de novo. Então a ideia foi trazer assim, um ator com uma profunda experiência, com mais de 60 anos, o Marcos praticamente nasceu no palco, para montar alguma coisa, porque a gente sente falta disso, né? Várias pessoas que têm vontade de atuar nessa área, de participar dessa área, e querem conhecer um pouco mais. É lógico que existem outros cursos também, mas assim, eu acho que a experiência profissional nessa área especificamente, onde a prática tem um valor muito grande, embora embasada no conhecimento, embora embasada na teoria, mas a prática é que traz toda a experiência e poucos são aqueles que conseguem transmitir tudo aquilo que a prática trouxe para eles, para seus alunos. E o Marcos tem esse perfil, através das conversas que eu sempre tive com ele, eu sempre identifiquei isso. Então eu tive essa ideia de trazer uma série de cursos para nós. Eu achei interessante fazer um curso grande, mas fazer uma série de cursos sempre sobre essa temática. O
primeiro deles é esse que nós estamos lançando, que é a atuação para a câmera. Tanto para lá, tanto para cá. E assim, o meu objetivo também, eu vou perguntar ao Marcos, ele é que vai poder dizer isso com mais clareza, mas é porque eu senti falta, eu não sou dessa área, minha área é uma área mais acadêmica, mas eu senti falta no seguinte, com todo esse movimento da pandemia, eu comecei a sentir o que nós tínhamos para fazer, a parte de educação, né? A parte de educação, olha, nós tivemos que mudar também um pouco, vamos ter que passar a fazer videoaulas, e a gente começou a esbarrar numa barreira muito difícil. Era aquele professor, excelente professor na sala de aula, e que por vezes se sentia, não que ele não fosse bom, mas ele não se sentia bom o suficiente para gravar uma aula, não se sentia confiante para fazer isso. Assim como a gente está vendo hoje, essa garotada toda aí, lançando muito como youtuber, tentando fazer essas coisas de vídeo, e por vezes você vê algumas coisas que podiam ser muito melhores do que são se tivessem uma pequena orientação, uma pequena base de conhecimento através da prática que já foi adquirida. E aí eu trouxe essa ideia para o Marcos, olha, vamos fazer alguma coisa que vai servir para aqueles que querem ser atores, para aqueles que são atores iniciantes, para aqueles que querem ser youtuber, querem gravar seus vídeos e tal, e também para os professores que querem partir a partir desse momento, que é uma realidade que está vindo por aí, vamos ter muito do ensino híbrido, vão começar a querer também gravar as suas aulas, ou serem filmados para que essas aulas sejam apresentadas, para que façam isso com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de segurança. Concorda com isso? Concordo, inclusive ilustrando um pouco mais, dentro da minha experiência, eu tenho 62 anos de palco, um pouco menos, 8 anos a menos de televisão, faz como agora? Vou ter que desligar aqui, está tocando meu telefone. Ah, meu Deus, e a pessoa que está tocando sabe que eu estou na live. Então, essa experiência fez assim, eu comecei com teatro, tenho 62 anos de palco, e a diferença de teatro para televisão e cinema é exatamente essa que os professores devem sentir, que é a reação do público, a presença do público, a energia do público. Eu já só interrompendo um instantinho, eu já tive professor que disse, não, faz o seguinte, faz uma salinha, bota meia dúzia de alunos ali atrás, que aí eu sei que eu vou ficar tranquilo. Agora só a câmera... Presencial, virtual, fingindo... Aí pode até botar a câmera, mas se não tiver os alunos, só a câmera, eu não me sinto bem. Mas com exercícios, com o curso, a gente aprende, assim como eu continuo aprendendo muito sobre isso, que a mídia muda toda hora, né? O equipamento muda, as câmeras mudam, a luz muda, de repente fica uma coisa com muito mais nitidez, né? Você tem que se esconder algumas coisas. Eu fiquei aprendendo a me relacionar com a câmera como se fosse uma pessoa querida, como se fosse você. A gente conversa com a câmera ou tenta representar isso quando a gente se dirige à câmera, porque normalmente a gente se dirige ao interlocutor, ao colega, né? A pessoa que está dividindo a cena com a gente. Mas tem a presença da câmera. E a presença da câmera a gente tem que sentir como presença de público. E a resposta do público para nós é a pessoa que está do lado. Por isso que a gente pensa muito no curso, tanto nesse de hoje, quanto no do Stanislavski, se você for fazer o curso, a gente vai falar muito em foco. Foco e verdade. O foco, ele pode ser o foco que eu estou tendo que ter agora, dentro dessa personagem, para falar com vocês. Saber o que eu estou propondo, o que eu estou me propondo a dizer para vocês. E tem o foco do personagem, tem o foco da história, o foco do ator, o foco do diretor. E o que você tem que fazer é transformar em verdade as palavras do texto, que é do autor, obedecendo o foco do diretor, transformando aquele foco no seu foco, na sua verdade. Então você vai estudar foco no personagem, foco em cena, construir o personagem, fazer a história dele, a história do personagem você tem que criar ele com tudo. Com signo, com família, com história, como é que ele chegou naquele momento, e focar naquele personagem dessa maneira. É a gestalt do personagem, que é a história passada.
Enfim, eu estou respondendo uma pergunta, mas estou me estendendo muito. Tá valendo. Só no intervalo aqui, Marcos, agradecer diversas pessoas que já entraram aqui, diversos professores, estou vendo aqui o educador Marcos Ribeiro, muito obrigado. É um que nós já conversamos um pouco, qualquer dia vamos lançar uma série de cursos também, ficou de avaliar essa proposta que nós fizemos. Mas, respondendo um pouco sobre o professor também, a gente tem um processo de desinibição nas primeiras aulas. Você, para se desinibir, você tem que entender o que você está fazendo ali, qual é o teu propósito. Você quer representar, você quer interpretar, você só quer desinibir, qual é a tua expectativa, né? Quais as experiências que você já teve de inibição para poder vencer isso. Isso eu uso muito a aceitação, a exposição. Quando você se propõe a uma profissão como a minha, você está se propondo a uma exposição total. Você tem que saber que você está se expondo e de verdade e propositalmente. Se você está se expondo para o produtor de elenco, está se expondo para o público, está se expondo para a classe artística, está se expondo para... Tudo que você fizer é uma exposição, para a crítica principalmente. Você tem que saber aceitar a crítica. A crítica, na verdade, é uma pessoa que tem uma opinião. Você pode se salvar com a opinião de outra, desde que seja verdadeira. Normalmente o crítico dá opinião sincera. Na minha época tinham críticos poderosíssimos do teatro brasileiro. Tinha gente que destruía um espetáculo na estreia. O espetáculo nem voltava. A Bárbara Eleodora, por exemplo, se alguém souber quem é, estuda para ver quem foi a Bárbara Eleodora. Ela começava uma crítica assim, fracasso retumbante. E aí ela desenvolvia. E eu tive experiência de sentar perto da Bárbara, já idosa, ela mãe do Matriz, inclusive, assistindo no espetáculo. Ela já idosa, ela dormia. E ela levava um amigo, e o amigo assistia, e de certo, contava para ela depois como é que era o espetáculo. Porque como é que ele via o espetáculo, não ela? Porque ela analisava do início ao fim do espetáculo como se tivesse ficado acordada, mas ela dormia o espetáculo todo. É fácil dormir, eu também já dormi. Quando o espetáculo cria uma barriga. Eu já tive experiência de salvar um espetáculo. Eu fui assistir, a produtora me pediu socorro. A gente remontou o espetáculo numa noite, numa madrugada. E funcionou. Tudo por experiência, não estou me vangloriando disso, mas a experiência faz com que eu saiba como é que o público está reagindo e por que ele está reagindo daquela maneira. A minha experiência é grande até para saber quantas pessoas tem na plateia. Quando eu entro no palco, eu já tenho uma ideia da lotação do espetáculo. Eu estava em cartaz agora com Um Casamento Feliz, com Fábio Vilaverde, Renato Rabelo, Juno Andrade e Regiane Sesnick. Espetáculo fantástico. Muito bom, uma comédia precisa. Isso eu falo que na interpretação e na comédia, na piada, ela é matemática e musical. Ela tem que ser precisa como na matemática, ela é o óbvio. E musical, ela tem que ter ritmo. Toda piada tem ritmo. Se você perdeu o ritmo, você perdeu a piada e não tem como recuperar. Isso a gente vai falar também numa aula maior ou mais com menos alunos, fazer várias aulas. Nessa aula do Stanislavski, a gente aborda todo o método dele, do começo ao fim, de uma maneira mais detalhada. É interessante vocês assistirem. Ela vai entrar no ar, na Off-Box, quando? Já está, já colocamos lá, já está no ar. Vou até aproveitar para responder aqui a Emília, está fazendo uma pergunta, se esses cursos serão online e com valores acessíveis. Eles são online, mas são gravados. A gente está pensando depois em fazer algumas inserções ao vivo, combinando com a turma para alguns encontros, né, via uma mídia digital dessas. Mas as aulas já estão gravadas, são preços realmente bem razoáveis, está com um preço específico, com abatimento justamente por conta da live, desse período da live, que nós sabemos que as pessoas vão fazer para o próximo mês. Isso vai durar até o dia 10, 15 de agosto, depois nós vamos subir para o preço normal. Tá?
Quem quiser ver, por favor, offbox.com.br. Offbox é com um F só, é offbox.com.br. Dá uma olhadinha lá, você tem um pouquinho mais da conversa do Marcos explicando o que é o curso, tem todo o histórico do curso lá, todos os capítulos para vocês terem uma ideia do que vai ser visto. É muito interessante lá. Podem entrar na nossa plataforma e procurar o curso. E eu vou ter muita curiosidade de saber quem está acompanhando, e vou sempre pedir para o Fernando para entrar numa live para responder algumas coisas, algumas dúvidas desse curso, e até desenvolver melhor o tema, e até fazer trabalho com algumas pessoas que se interessam ou que têm necessidade momentânea, né? Eu vou estar disposto a fazer isso. Isso, é bom. Você pode me chamar, olha, tem uma dificuldade aqui, bota em contato, a gente faz até um ping-pong com uma pessoa só, com um aluno só, com 2 ou 3. Sempre vai ser aberto para quem quiser entrar, como está sendo essa, que é uma tentativa de explicação desse curso. Aí falar em mercado de trabalho, a gente vai falar muito em mercado de trabalho. Se falar em aceitação, você sabe que no mercado de trabalho, eu já vou estar falando em desinibição, dizendo você tem que aceitar o seu tipo físico, o seu físico de terror. Ninguém vai me chamar, uma produção, não vai chamar, um diretor vai chegar num produtor de elenco e vai dizer, olha, eu preciso de um ator velho e bom, não vai dizer um idoso, um ator de idade, não, ele vai usar o termo mesmo, vai. Então, numa aula, quando eu dava um workshop e ele era presencial, eu apelidava os alunos, para eles se desinibirem. O 4-olho era 4-olho, o gordinho era gordinho, o careca era careca. Não existe muito entre amigos e numa aula, numa coisa fechada, não existe essa de fazer bullying ou de ter preconceito com um tipo físico, né? Não tem o politicamente correto. Não tem o politicamente correto. É aí do nosso tempo, né, Marcos? Antigamente na escola a gente tinha isso, era o gordinho, era o 4-olho, era o magrelo, era o Mas numa saltinho. produção de elenco é a mesma coisa. É isso. Vou chamar quem? Eu preciso de um alemão, um personagem alemão, nazista, vou chamar o quê? Vou chamar um loiro que possa pintar o cabelo, de olho azul, mariano, né? Um nórdico, não sei eu. Isso é muito específico na busca de elenco, principalmente para cinema e para televisão. Para teatro é um pouco mais maleável, né? Você pode fazer qualquer coisa que você tem que fazer no teatro, a verdade ser tão grande que o público acaba acreditando. Eu fiz durante 17 anos um espetáculo chamado Diálogo dos Pênis. Muito bom também, acompanhei bastante. Comecei com o Roberto Frota, eu acho que nós tínhamos, eu devia ter 50 e poucos anos, e ele 60 e poucos. E até os 80, ele tem 80 e eu tenho 72. Até há poucos anos atrás a gente ainda tentava convencer o público de que nós éramos 2 amigos cafajestes, comedores Da faixa dos 40. Da faixa dos 40. E o público acompanhava o espetáculo e a gente conseguiu durante muito tempo quebrar a quarta parede e falar com o público, responder para o público interagir e voltar ao espetáculo, voltar à história com eles, continuavam reagindo da mesma maneira de que a gente estava antes de quebrar a quarta parede. Explica pra gente aí o que é a quarta parede, tem gente que não vai entender. Para quem não sabe, a gente considera o palco 3 paredes, as laterais e que são os urdimentos, atrás, onde tem a rotunda, a cena, a quarta parede é aquela que dividiria, separaria o elenco, o palco, o cenário do público, seria uma quarta parede. No teatro mais clássico, no teatro que você não pode mexer, que não é comédia rasgada, no casamento, no casamento feliz, a gente pouco quebra essa parede, ou quase nada, porque é uma comédia muito precisa. No Diálogo dos Pênis, o interessante era quebrar essa parede. A gente considera o Diálogo dos Pênis como 2 stand-ups, porque tudo podia sair na hora também. Mas durou 17 anos e foi um dos maiores sucessos da minha carreira. Eu fiz menos espetáculos na minha história por conta do Diálogo dos Pênis.
que eu tive época lá no Sul de fazer 3 espetáculos por ano, cheguei no Rio fazia 2, em São Paulo fazia 2, nunca parei de trabalhar. Depois eu fiz Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, que durou 7 anos. Depois eu fiz uma peça com a Elizabeth Savala, durou 2 anos. Depois fiz o Casamento, que durou 1 ano. E aí foi acontecendo sucessos maiores, que é o Diálogo dos Pênis, 17 anos, e Um Casamento Feliz, que está a 2. A gente pretende retomar. Atrapalhou isso, a pandemia. A pandemia, você não estava em cartaz até hoje. Estava no auge, a pandemia fez. A gente está com uma temporada marcada em São Paulo, desde 2020, que interrompeu, 2020, interrompeu no final, mas continuou marcada. A gente vai voltar em novembro, eu acho, com ela presencial. E a gente chegou a fazer na pandemia com 50% da plateia, com todos os cuidados no teatro em São Paulo. Mas a gente vai voltar. A gente tem vários projetos aí, pode ser que ela se transforme de teatro para outro produto. Vale a pena. Então é isso, vamos falar de quê? De autoprodução. Autoprodução também. Você chega lá no curso, você tem um pedaço, você chega na autoprodução. Né? Que é muito importante. Você vai fazer o curso e é óbvio, você vai conhecer os outros alunos, vai saber quem é que tem os mesmos interesses que você vai focar nisso. E o importante dentro de um grupo, principalmente em produção de cinema independente, produção de TV independente, produção de programas de internet, produção de teatro, o importante é a formação deste grupo. Se você não se autoproduzir, não pode se autoproduzir sozinho, né? Você não sai do chão. E eu sempre digo, quando eu viajo, viajei o Brasil inteiro, a primeira coisa que eu digo é que tem que dar valor à produção local. Você tem que conseguir alavancar a tua carreira na tua cidade, por menor que ela seja. Eu fiz um filme em Aurora, interior lá de Juazeiro do Norte, um autor de Aurora, ele escreveu um roteiro lindo, uma denúncia sobre abuso familiar, abusos dentro de casa, abusos infantis, abusos de adolescentes, denunciando que na cidade ocorria muito disso. E o filme foi um dos melhores trabalhos que eu fiz na minha carreira. A ideia era um curta que virou média e hoje em dia é um longa. E ele apresentou em vários cinemas do Norte e Nordeste. E ele foi convidado, o roteiro dele seguiu para os Estados Unidos, tem um produtor que vai fazer uma montagem americana. Então ele nasceu lá em Aurora. E ele já está no estado todo e todo mundo já conhece o trabalho do autor, que também foi ator do filme. E o diretor é um diretor de Natal. Vocês podem procurar, eu não preciso dizer os nomes, é o Lamar, que é o autor, e o Daniel Rizzi é o diretor. O filme chama Os Olhos de Alice. Tem na internet, está escrito lá a versão curta de Os Olhos de Alice. Trabalho muito bem feito. Agora, eu vejo que no curso lá, Marco, você fala também sobre detalhes, alguns detalhes técnicos mesmo, né? Sobre luz, sobre como encarar a câmera. Eu acho que isso também é muito importante. Até como fazer um videoclipe, não, Videobook. O videobook, você detalha, você vai detalhando, além da parte da atuação em si, as possibilidades que o concluinte, ou aprendente, ou logo seja, ou o novo ator, vai poder produzir com base naquilo ali. Das técnicas para produzir diversas outras coisas. Técnicas de luz, filmagem assim, filmagem assado. Eu não sou da área, então as minhas perguntas não são muito claras. Peço desculpa a você, mas o Marco está entendendo o que eu vi. Né? Eu costumo, nisso tudo que você está falando, a palavra principal é foco. Para que você está produzindo aquele produto, né? Está realizando aquele produto? Para que vai servir? Qual é a motivação? Qual é a tua expectativa dele? Mas sempre no foco, e sempre com verdade, sempre com aprofundamento do tema. Se você se aprofundar,
você vai conseguir, por exemplo, para decorar um texto. Muita gente me pergunta, é muito fácil de decorar? Na verdade, não deve se decorar um texto. Se deve entender profundamente esse texto. Tudo pode acontecer. Você pode, inclusive, mudar algumas palavras do texto dependendo da tua plateia, da capacidade do teu ouvinte, dependendo da tua intenção com aquele texto. Se for um texto de teatro, não, você não pode mudar, é o ator. Tem que dizer, tem gente que é muito rígida, teatro clássico, teatro com história fechada, que você não pode mudar, você tem que decorar, e na televisão hoje em dia se exige que o autor fique ofendido se você mudar uma palavra. Eu mudo muito, eu sempre procuro o autor, posso mudar aqui, às vezes o autor escreve com linguagem de escrita, que também tem diferença para a linguagem escrita da linguagem falada. Tem autor que ele só pensa na linguagem escrita e pensa no seu ego. Tem um desses autores aí que eu já até comentei, ele tem um ego violento, então ele quer mostrar a erudição. Então ele escrevia, e essa erudição estragava a comédia. Eu insisti, consegui cortar poema, consegui cortar algumas coisas do espetáculo para que ele tivesse mais ritmo, né? Senão ficava uma barriga e o público cansava, a luz baixava, tinha uma fumacinha. Essas coisas em comédia não funcionam. A não ser que um Irma Vap, que era uma brincadeira em cima exatamente da construção de personagem. 2 atores faziam 100 personagens, trocavam de roupa. Era uma loucura aquele espetáculo, Irma Vap. Os Mistérios de Irma Vap. Marco Nanini e Leila Torraca. Perfeito. A dupla também. O texto, se você fosse ler aquele texto, o texto era muito ruim. Entendi. O texto era uma peça de terror que não dizia nada, não vinha... Eu, se lesse aquele texto, como eu montei Putz, a Comédia, que era um apanhado de texto, um autor muito bom, mas ele já escreveu pensando naquilo, mas ele não contou aquilo para o diretor. Entendi. E o autor do Irma Vap também não contou, foi a Marília Pera, que era genial, que ela transformou aquele texto no Irma Vap, foi um dos maiores sucessos de teatro brasileiro. Até hoje, eu acho que ninguém competiu com o sucesso de Irma Vap, e cada um ficou muito rico com aquela peça, não precisava fazer mais nada. Se remontar hoje com eles, mas eles hoje... com outros talvez não tenham o mesmo resultado. Talvez não tenha o mesmo, não vai ter o mesmo resultado. Eles criaram os personagens. Isso é muito interessante também. Então, para decorar, quanto menos você decorar, melhor. Quando você tiver entendimento e souber, se você decorar o andamento, a intenção do personagem e o andamento da história e entender o que ele quer dizer, com que palavras ele quer dizer, aí você já decorou. Quando você menos percebe, tem peças que texto você demora muito mais para decorar. Quando eles não fazem parte do teu cotidiano. Quando fazem parte da tua realidade, do teu cotidiano, tem uma facilidade muito grande. E se entender, você tem uma facilidade muito grande de decorar, de captar, eu nem gosto de usar a palavra decorar. Sabe o texto? Sei. Então, vamos lá, fala. Não, aqui me disseram aqui, mandaram aqui que alguém não está conseguindo nos entender. Eu não sei se é o som. Aliás, uma colega sua, a Desirê, mandou um recado para nós que não está conseguindo entender. Não sei se é uma falha nossa aqui. Vai ver que é por isso que ela tentou ligar, né? Pode ser isso. É isso, Desirê? Desirê depois tenta dizer para nós aí se é a voz que não está bem, porque alguns aqui, nós, pelo menos, eu estou vendo. É isso, Robinho? Bem. Hein? Robson. Eu vou dar uma olhada agora. O Robson, a Desirê conhece o Robson. É culpa dele, viu, Desirê? Ou não está entendendo, então arruma o volume do teu aparelho aí. Ou a gente está falando muito rápido, ou está dando muito delay, ou eu estou falando muito complicado. Mas você entende o que eu falo, né, Desirê? Lê minha boca. Vamos ver se vem aqui, se vê alguma coisa por zap aqui.
Está muito baixo e muito chiado. Está muito baixo e muito chiado. Desirê não está... Não está dando para entender. Tá Muito muito baixo e muito chiado, é? Vamos tentar melhorar. É. O Robson já deu uma ajuda ali, tentou melhorar um pouquinho. É bom aí também o pessoal que está vendo, se tiver com dificuldade, passa para nós vamos tentando melhorar. A ferramenta é uma ferramenta que nós utilizamos das mídias sociais, né? Então nós não temos total controle sobre ela. Aqui ó, Tami, obrigado Tami, por aqui está ótimo, áudio e tudo. Tá? Então, em alguns locais talvez esteja pegando um pouquinho. Eu acho que pode ser sinal de internet também, né? Pode ser. Agora, Marco, eu vi lá, estava olhando, dar uma olhada aqui, eu vi que você tem um capítulo inteiro lá no curso sobre planos de câmera, né? Explica para mim que eu não sou dessa área, o que é isso? Na verdade, plano de câmera não é uma aula para o câmera, né? É uma aula para o ator se posicionar em cena. Então o ator tem que estar muito atento. E isso aí a gente faz com experiência em aula mais, de repente uma aula como essa, assim, pela internet, dá para explicar um pouco se o ator fizer uma cena. Vocês podem até fazer, ensaiar a cena, fazer com duas pessoas, você tem que saber do enquadramento, e eu uso muito a experiência em teatro, que também de comportamento do ator em relação ao colega. Isso aqui que eu e o Fernando estamos fazendo, por exemplo, ele está lado a lado. Se eu tiver, o Fernando está me olhando, né? Mas ele podia estar falando com o público me olhando. Virar um pouquinho assim, eu olho um pouco para o Fernando e estou falando para o público. Se eu ficar na frente do Fernando, ou se o Fernando der um passo atrás, para falar com ele, o que vai acontecer? Eu vou ter que virar de costas. Então, isso não é um gesto bom para o colega fazer, que é dar o passo atrás. Eu já briguei com muito ator, então ele dava um passo atrás, eu dava, quando a gente via, estava terminando lá na parede, lá onde está a rotunda, a gente acabava o espetáculo assim. E eu tive muitas experiências com o Diálogo dos Pênis, que eu fiz com quatro atores. Fiz com Roberto Frota, Roberto Lopes, Roberto Pirillo e Jaime, só tinha um Jaime Legovic. O resto todos eram Roberto. Depois eu dei uma paradinha de um ano no espetáculo, fui montar um outro espetáculo, que é coisa que era, como era o nome? Mais de 60 tons de cinza, que era eu com Roberto Guilherme. Eu chega de Roberto na minha vida. Então eu aprendi muito também nesses últimos 17 anos com essa mudança de elenco, que eu faço os dois personagens. Aí esse é o fato de conhecer o tema, conhecer a peça. Eu consigo fazer os dois personagens sozinho, sem estar com outro colega do lado. Ele pode ficar, se ele estiver do lado, pode ficar quieto e eu digo os dois textos. Faço as duas reações, não que eu faça tão bem os dois, né? Mas eu faço os dois e fica engraçado. O posicionamento de cena em teatro ele serve para a câmera. Você tem que se preocupar com a presença da câmera, tem que saber a distância, o volume de voz. Isso que reclamaram agora, eu não tenho controle sobre isso, mas eu estou com um volume de voz bom. E o chiado pode ser que eu esteja chiando, mas... Não, deve ser a tradução mesmo. Mas o posicionamento na frente das câmeras é muito importante. Dependendo do produto, você vai poder olhar para a câmera, mas a maioria você não vai poder olhar. E você tem que saber, até eixo de câmera é bom o ator conhecer. Saber por que eles estão dizendo que você tem que ficar do lado de cá, que eles querem pegar uma tomada assim, mas você tem que estar do lado de cá. Porque na outra cena eles pegaram invertido. E se você ficar trocando o eixo, vai ficar dando pulo e não vai dar nem para editar aquela cena. O editor é muito importante. Se você fizer uma cena, por vários motivos, você pode gravar muito e não aparecer só um pouquinho, cortar uma cena. Motivo técnico, motivo de interpretação, motivo de som, de luz, enfim. Posicionamento, a gente precisa fazer como exercícios. Propõe alguma coisa, uma dupla, ou 4 ou 5,
Você tem que saber posicionar. Imagina uma cena com 12 pessoas e a câmera só num lado. Você não pode botar todo mundo em fila, fazer um traveling, uma passagem de... Não, você tem que ter todos em cena. Então você tem que montar de maneira com que todos, no seu momento, apareça com a sua expressão. Se for uma cena parada, então, com câmera parada, é mais difícil ainda. Então vai ter que ter uma movimentação em cena para que todos façam a sua apresentação, né? A sua interpretação. Não é fácil. Imagino. Mas voltando aqui ao curso, eu reparei também que você achou muito importante, eu gostei muito da ideia, porque em princípio a gente fala assim, é um curso para atores e tal, o que vem na cabeça diretamente, sendo só, como a colega perguntou, mas é ao vivo, é online, como é isso? O que vem na cabeça da gente primeiro é isso, vai ter alguém falando, alguém demonstrando, etc. Mas você fez questão, e eu achei muito interessante, de sempre colocar um material impresso, né? Tipo uma apostila, e o mais interessante ainda, o que eu gostei, é que você sempre colocou em todos os módulos, são 8 módulos no total, você coloca a observação, ler previamente. Antes de você explorar o assunto que você está trazendo para eles, você já fornece um material impresso que você quer que eles já tenham conhecimento daquilo ali. Talvez ali você coloque a base teórica e tal, e depois você acrescenta uma prática, é uma coisa assim? É, mais ou menos isso. Não é mais ou menos, é exatamente isso. Ler previamente é tomar conhecimento do assunto para poder, inclusive, tirar suas dúvidas na aula que está gravada. Você lê lê o módulo que vai ser apresentado naquele momento, e talvez você precise mais uma explicação. Você vai aí assistir o que está escrito, de uma maneira interpretada por mim. Você vai continuar tendo a apostila na mão com aquilo que foi dito, que você já leu anteriormente, aí você vai ler de novo. Tendo dúvida, vai nos procurar. E a gente vai dirimir essas dúvidas com uma aula, um encontro. Pode ser por e-mail ou em alguns encontros que a gente pode marcar. Alguns encontros que a gente possa fazer no futuro para fechar aquele módulo de maneira com que todo mundo tenha compreendido. Essa é a ideia. Eu acho importante nisso valorizar o investimento do aluno, valorizar a intenção do aluno, valorizar a motivação, a expectativa, a necessidade. Eu gosto de passar minha experiência, eu gosto de trocar experiência, inclusive. Posso aprender muito com vocês nesses encontros. Temos muito tempo ainda? Temos perguntas? Olha, a gente está aqui nessa coisa do Instagram, né? Eu não sei se é 1 hora, se é 40 minutos. O Flavinho sabe dizer para nós como é que é isso? Não. Falta 4 minutos. Faltam 4 minutos. Nicolas, alguma questão? Alguma pergunta? Franciele? Oi, Franciele, tudo bem? Obrigado pela presença. Oi, Oliver. Quem mais? Mary. E Beth. Tudo bem? São as que estão aparecendo agora. De repente vai subir, vai descer. Vai subindo ali, a gente não acompanha. Beth Posada. Olá, Beth. Beth Posada. Tudo bem, Beth? E aí, vamos fazer teatro? Você gosta tanto, né? Vamos produzir alguma coisa aí. Fazer no condomínio, hein? Obrigado pela presença, Beth. Gente, olha aí, ó, nós estamos chegando aí próximo ao final, agradeço vocês aí a participação, a assistência, a paciência, né, como dizer, a paciência. E eu estou muito feliz de estar com o Marcos aqui, podendo apresentar para vocês esse curso nessa forma, tá? Então, quem quiser mais informações, aqui a gente não tem espaço para fazer tudo que a gente podia para dizer sobre o curso e tal, dá uma entradinha lá na offbox.com.br, tem vários cursos, vocês vão ver o curso de atuação para a câmera, e aí entrando ali vocês vão ter um pequeno bate-papo do Marcos e depois também toda a estrutura do curso, tá? Para ter uma ideia melhor do que é. Se tiverem dúvidas ainda, podem usar por lá o contato Offbox, tem como mandar um e-mail para nós e nós vamos tentando sanar. Offbox Educação. Offbox Educação. Quem entrou agora
Só vai ficar sabendo se entrar na Offbox Offbox Educação no Instagram e para ir ao site direto, offbox.com.br, escolha lá cursos, vão aparecer nossos cursos lá. Gente, muito obrigado a vocês todos, muito obrigado Marcos também por estar aqui com a gente, por ter trazido esse curso maravilhoso para cá. Tá? E vamos ter outros papos desses. Assim que o curso começar a engrenar, a gente pode começar a voltar e fazer isso também com os alunos, tirando dúvidas. Vamos fazer algumas coisas bem legais. Tem gente que entrou atrasada, aí a Tami. Entrou. Tem gente que ainda está entrando, mas é uma pena que a gente já está aqui chegando ao final do nosso papo. Começamos antes das 19 um pouquinho. Que horas são? São 19h40 praticamente. São 40 minutos que a gente tem. Então até a próxima, peçam pra gente fazer mais trabalhos desses que a gente faz. Foi um grande prazer. Tá. Gente, então estamos aqui. Desejar a vocês todos uma boa noite. Estamos aqui no estúdio do Offbox. Talvez você ia mostrar o estúdio aí pra galera. Se dá tempo. Querem conhecer o estúdio? Tem um traveling. O estúdio completo, pode gravar os seus videobooks aqui, gravar seus trabalhos, tem um coraçãozinho andando lá. Esse é um... Tem outro não. Vai cair tudo aí, Robinho. Já Pode tá. tirar meu telefone, senão vai quebrar. Aquela televisão lá. Aqui nós estamos no... Melhor não é melhor pegar esse aparelho na mão logo? Vocês pensam aí que é tudo muito simples, mas na verdade para essa pequena produção que a gente fez aqui, sem nada, né? Mas nós estamos num pequeno estúdio com fundo verde aqui para chroma key, luz, iluminação, tem lá a mesa de edição. Então, consegue mostrar a mesa de edição lá, Robinho? Vai ficar meio escuro, mas... Ó. Aqui é a cabine do piloto, a cabine do nosso Robinho aqui, daqui que ele pilota tudo isso e manda na gente, ficou obrigando a gente, não, vai pra cá, vai pra lá. Ainda tem lá do outro lado também. O Robinho entrou no meu pelo Facebook. E nós estamos aqui à disposição de vocês, tá? Estamos instalados aqui no Downtown, quem quiser, precisar de estúdio, fazer uma gravação e tal, de videoaula, logo que seja, nós estamos aqui à disposição. Temos também um auditório no centro da cidade, bem interessante. Gente, muito obrigado para vocês, pelo tempo, por tudo, e nós vamos ter que encerrar. Antes que sejamos cortados, aí vai ficar pior ainda, vai ficar chato, né? Agradeço então, a confiança. Também. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tem certeza? Tem.